Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a importância da vacina contra o HPV, que previne o câncer de útero. A gente vai falar também sobre a campanha de combate ao trabalho infantil em Alagoas. E o artista Levi Paz está com exposição de desenhos feitos em papel inspirados no Kama Sutra. No mês de junho é celebrado o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil e aqui em Alagoas aconteceram algumas ações para lembrar a data. Para falar sobre o que vai ser feito aqui, eu converso agora com a assistência social do SEAD, Marlúcio Pereira. Como é que vai ser a programação desse mês? No mês de junho, nós fazemos uma programação que ela é uma programação intersetorial, né? Então, os diversos órgãos que compõem o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, que nós chamamos de FETPAT, eles promovem algumas ações, realizam algumas ações, e nós, enquanto Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, nós estamos com a programação agora para o dia 2 de junho, na próxima sexta-feira, em que nós vamos realizar o 3º encontro estadual intersetorial das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse é um encontro que ele compõe uma agenda intersetorial que ela já vem sendo desenvolvida desde 2014, certo? É uma agenda que a gente chama os gestores, secretários municipais de assistência social, de educação, de saúde, conselheiros tutelares, organizações não governamentais, todos os atores que atuam na defesa dos direitos de criança e adolescente para discutirmos o tema, mas sair desse encontro também com uma agenda também propositiva para dar continuidade às ações que já vêm sendo desenvolvidas nos municípios e no Estado. Uma impressão que passa quando a gente começa a rodar nas ruas de Maceió e em outras capitais é que pouco está sendo feito. Isso passa na cabeça de vocês, quando vocês veem também, que fazem parte desse grupo de trabalho? Sim, a gente tem, na década de 90, a gente teve uma significativa, até os anos 2000, 2006, nós tivemos uma redução significativa do trabalho infantil. Quando se criou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, aí por volta de 1999, início já do ano 2000, essas ações inclusive de mobilização, de sensibilização, elas foram muito mais intensas. Então, a gente conseguiu uma redução bastante significativa. A partir de 2006, a gente vem sentindo que o problema persiste, há uma redução ainda. Alagoas apresenta uma redução, apresentou nos dados da pesquisa por amostra de domicílio comparativa de 2014 a 2015, registrou um percentual de redução de 35%. Isso é significativo, ou seja, significa 17 mil crianças de 2014 a 2015, elas foram retiradas dessa situação de trabalho infantil. Mas nós temos ainda aquilo que nós chamamos de núcleo duro, quer dizer, é o núcleo mais resistente de retirada dessas crianças, E está exatamente nisso, nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas, inclusive nas grandes cidades. Essas crianças, a presença delas nos sinais, na venda de produtos, ela tem crescido bastante. E é onde há uma maior dificuldade de quem trabalha as equipes de abordagem da assistência social, os conselheiros tutelares que fazem também esse trabalho. Há uma dificuldade muito grande porque precisa-se sim ter mais políticas públicas voltadas para este público e voltadas também para as famílias. A gente fica, e essa foi importante, sua finalização, que a gente acha que o trabalho infantil é um problema das crianças. Não, elas já são vítimas. Isso. As famílias estão desestruturadas.
aproveitando o último dado aí do governo federal, se é que a gente tem um governo federal, são 14 milhões de desempregados no país. Isso influencia diretamente nessa questão da erradicação do trabalho infantil? Com certeza que irá influenciar, né? A própria PEC, a PEC que foi aprovada, que congela os gastos em políticas públicas, ela acarretará mais ainda sérios problemas relacionados também à proteção de crianças e adolescentes. Porque quando você não tem investimento em políticas públicas, significa que nós estamos colocando essas crianças em situação maior de vulnerabilidade. A gente fala assim, políticas públicas, e coloca tudo num bolo como se fosse, você tem virose. Está tudo num bolo só. Agora, o que é política pública de erradicação do trabalho infantil? Essas políticas, elas compõem basicamente um investimento maior em educação, em escolas em tempo integral, né? Na oferta de vagas, na qualidade também desse ensino, certo? Implica também no melhor investimento também nas políticas de assistência social. Então, nós temos aí como uma grande estratégia também de trabalhar com essas crianças os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos executados, né, nos centros de referência de assistência social, que precisam sim de mais investimento, precisam, né, de qualificação também dos profissionais que atuam nessa área. Ou seja, precisamos também, né, de políticas de saúde também voltadas também para o enfrentamento do trabalho infantil, certo? A política de saúde pode contribuir muito, inclusive, na vigilância de saúde em relação aos casos de acidentes de crianças e adolescentes por estarem em atividade laboral. Então, essa notificação ela deveria ser feita também nas unidades de saúde todas as vezes que uma criança fosse atendida, que passasse por uma unidade de saúde, seja ela de média ou alta complexidade, e se constatasse que aquele acidente foi decorrente de um acidente de trabalho. Isso deveria ser registrado, essa notificação deveria chegar também às outras áreas, como a área de assistência social, para que se trabalhe a família. Então, é necessário sim que haja um trabalho em rede, né? Não só nessa rede que é da proteção em si, mas na outra rede que é uma rede de responsabilização. Os conselhos tutelares, conselhos de direitos da criança e adolescente devem também exercer o seu papel, né, de estar cobrando do poder público implementação de políticas para o combate do trabalho infantil e para a proteção integral como um todo. Vamos trocar em miúdos, vamos falar de 5 ações que poderiam estar acontecendo ou que deveriam ser melhoradas, inclusive até para facilitar o nosso entendimento de que seja política pública aplicada e resultado. Por exemplo, numa comunidade como do Reginaldo, que poderia acontecer ali para, vamos, minimizar ou até acabar com o trabalho infantil. Ali é preciso uma política muito mais ampla, né, de investimentos, inclusive, naquela área, né, as condições de moradia ali, é preciso ter um olhar atento, né, não só a escola no local não vai resolver, colocar uma unidade de saúde não vai resolver, mas é preciso também pensar em políticas de geração de renda para aquela comunidade. Né? Não adianta pensar que somente colocar um serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos lá para atender as crianças no contraturno escolar vai resolver o problema. Mas a senhora falou em 3 equipamentos que pelo menos minimizariam, né? Mas entendo que pela situação de vulnerabilidade das famílias que vivem naquela área, é preciso um olhar muito para além, né, só da escola ou de um serviço de convivência, certo? É preciso que se invista mesmo no protagonismo daquela comunidade, mas que se traga também saneamento básico, que se traga outras ações, né, que possam, e de oportunidades de emprego que se possa melhorar as condições daquelas famílias. Mesmo com a implantação de cines, né, e outras situações, a gente percebe que, por exemplo, no Dique Estrada, que a vocação, me parece,
a exploração da pesca, a venda de sururu, mas a gente não percebe a presença do Estado, da administração. Eles fazem por vocação, por livre iniciativa, mas não tem um controle. E tudo isso vai tirando o consumidor. Por exemplo, são vários vendedores de sururu na beira da estrada, jogando a casca fora, um mau cheiro terrível, e o Estado vendo isso, acompanhando, vendo isso, e não se faz nada. Houve uma época que Ronaldo Lessa fez o mercado do sururu, que inclusive está desativado. Essa é uma discussão, inclusive, que está se dando também no nosso Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, né? É como trabalhar ali, é como a gente tem um grande número de crianças trabalhando na cadeia produtiva da cata do sururu, da venda do sururu, né? O que fazer? Então, acho que é uma responsabilidade também do Ministério Público Estadual cobrar ações concretas, né, para trabalhar também o melhoramento, inclusive, né, da cata do sururu. A gente sabe que ali a estrutura, a forma como eles fazem aquele trabalho de cata, de separação, ainda é rudimentar, e isso poderia ser melhorado. Isso traria benefícios para aquela comunidade. Inclusive, a organização dessa comunidade também cooperativas. Tem que imaginar que, em alguns exemplos, são famosos pela primeira iniciativa, o acompanhamento do Estado e a participação de pescadores e mulheres. Por exemplo, no Pontal da Barra, a valorização do folclore, a valorização da renda pela renda, isso, a valorização da comunidade, que é um exemplo totalmente distinto de Estrada. Ali se tem um potencial muito grande para que se gere economia. O que precisa, sim, é de que tanto a Prefeitura como o Estado, né, possam ter um olhar, né, de conversar, de diálogo, inclusive, com aquela comunidade, para verificar. Eu sei que a Prefeitura está agora com um plano, né, de desenvolvimento para aquela área, né? Mas é preciso também ter um diálogo, também escutar quem mora naquela localidade. Não adianta só retirar, colocar num lugar distante de onde aquelas famílias possam tirar ali a sua sobrevivência, né? Recolher o produto para a sua sobrevivência, porque elas vão partir para outras situações de vulnerabilidade se estiverem em outra distante da lagoa. Então é preciso pensar num projeto que melhore sim as condições da lagoa, se faça uma melhoria, né? Mas se pense em habitação e se pense também que a pesca ali do sururu, ela ainda tem que ser uma fonte de sobrevivência para aquelas famílias. Conversamos com Marluz Pereira, assistente social da SEADES. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também. Vamos fazer uma pequena pausa agora e na volta a gente vai falar sobre a importância de vacinar as meninas contra o vírus que causa o HPV.